um livro que é uma obra universal. Fernando Pessoa é universal e os escritos de Fernando Pessoa são universais, até porque ele utilizava, como a maior parte de vocês que está assistindo esse vídeo, eu acredito que saiba, os famosos heterônimos, que é diferente de pseudônimo, já começa explicando um pouco por aí. A grosso modo, pseudônimo é aquele nome que eu assino um determinado texto, uma determinada obra, para não assumir diretamente a autoria do texto, mas ainda assim sou eu que escrevi aquele texto. Agora, quando falamos em heterônimos, estamos falando de uma situação muito mais complexa. São eus, os nossos diversos eus, os diferentes eus de Fernando Pessoa, e aí os mais conhecidos, a gente pode lembrar o mestre Alberto Caeiro, a gente pode falar de Álvaro Campos, o engenheiro, a gente pode falar de Ricardo Reis, o médico, mas todos eles heterônimos porque todos eles tinham profissão, veja, eu falei médico, engenheiro, o mestre, mas todos estes sujeitos, estes eus que nos constituem enquanto o sujeito que nós somos, podem ser pensados até do ponto de vista espiritualista, porque o heterônimo, ele não é simplesmente alguém que eu escolhi um nome para assinar um texto. Ele é um sujeito com vida própria, com características próprias, com passado, presente e futuro, e este heterônimo, ele é tão completo que eu empresto apenas o meu eu para que ele possa narrar uma história através de mim, quase que como um processo dentro de uma perspectiva espírita, né, de que eu estaria ali incorporando e transcrevendo aquilo que me está sendo ditado, né. E na verdade é isso, né, aquilo que está sendo ditado por um outro eu, embora este eu seja eu, aquele que escreve, quem o criou. Então esse texto que está sendo ditado e que a minha mão está sendo utilizada para narrar o que me está sendo contado por um sujeito com todas essas características e que tem o seu presente, o seu passado e o seu futuro, certo? E aqui a gente vê um Bernardo Soares, que era um sujeito humilde, trabalhador do comércio, trabalhava como guarda-livros, ele usa essa expressão, que seria aquele sujeito que faz a contabilidade da empresa, e ele tem reflexões que são do nosso cotidiano, que são do nosso dia a dia, que vão profundamente nas nossas angústias, nas nossas dores, nas dores da nossa alma. Ele era uma figura incrível, Bernardo Soares, ele vivia e trabalhava na mesma rua, a Rua dos Douradores, muitas vezes sofria por situações que nem mesmo viveu. Vocês não passam por isso, nunca passaram na vida de vocês por uma situação como essa, sofrer por aquilo que a gente nunca viveu. Ele sentia paixão, sentia desejo, sentia atração por muitas coisas que pareciam inalcançáveis para ele. Ele refletia sobre os anseios, as angústias, os sofrimentos de momentos que eram pequenos. Ele fazia algo imenso, ou seja, ele tinha uma capacidade de compreender o cotidiano com um olhar sensível e atento, que hoje parece que tanto faz falta nesses momentos de vida conturbada, de correria, da loucura mesmo que é o nosso dia a dia. Então Fernando Pessoa vai escrever essa obra ao longo de 20 anos, são mais de 500 textos, em torno de 500 textos, que podem ser lidos assim de forma aleatória, mas que eu recomendo que se faça a leitura da obra por inteiro, para entender a complexidade, inclusive, desse heterônimo, que ele chamava de semi-heterônimo. O Fernando Pessoa diria que seria ele mesmo, isso está explicado aqui na obra, menos as características de raciocínio e afetividade. Esse livro sendo escrito ali entre 1913 e 1933, ao longo de 20 anos, sendo publicado só 47 anos após a morte do autor, em 1982, ele permitiu que muitos textos, alguns deles não diretamente desta figura, deste heterônimo Bernardo Soares, acabassem se somando aqui. Foi o caso de alguns textos que eram antigamente assinados por Vicente Guedes, que seria um outro heterônimo e que parece que, aí, de novo, né, o Bernardo Soares seria quase como uma reencarnação do Vicente Guedes. Seja como for, essa dinâmica dos diferentes eus que completam
esse ser que não pode ser considerado um só, que é Fernando Pessoa, tamanha sua grandiosidade, é uma legião de escritores, de pensamentos, de anseios, angústias, diferentes sentimentos e perspectivas e visões de mundo, inclusive diferentes posições políticas. Tudo isso aparece no livro Desassossego. É muito desassossego. Olha, considerando que em 1910, recentemente, Portugal estaria ali entrando na República, e haviam dois grandes movimentos políticos que rivalizavam na época, e ele transpira isso aqui nesse livro. Então, de um lado, os progressistas, que em 1915 ficam bastante marcados ali no lançamento da revista Orfeu, com uma tentativa de romper com o idealismo, com aquela rigidez da escrita da literatura portuguesa, que até então era muito forte, né, da norma culta. Eles vão ter uma outra forma, uma outra abordagem para falar das situações do cotidiano nesta revista, da qual Fernando Pessoa foi um dos percussores. Então há toda uma forma de traduzir os sentimentos humanos, de romper com o passado, de incorporar elementos que estavam sendo conhecidos naquele momento histórico, ou seja, a teoria da relatividade do Einstein, a psicanálise com Freud, as transformações tecnológicas que eram presentes, eram muito presentes. Então a gente vê revelado aqui a vida do próprio autor. Então quando ele diz que o Bernardo Soares era um semi-heterônimo, é porque de fato aqui muito da obra é o próprio Fernando Pessoa, como não poderia deixar de ser, claro. Então a gente tem que olhar essa obra com bastante carinho, bastante cuidado, porque é uma forma de ver os dramas pessoais, não apenas de Bernardo Soares ou os nossos próprios, mas de Fernando Pessoa. E essas divergências políticas aqui sobram farpas para todos os lados. Então há críticas fortes aos liberais, há críticas fortes aos socialistas. É um pensamento que tem já lá caracterizado no surgimento da revista Orfeu muito fortemente essa vertente anárquica. E é uma obra, uma experiência que nos permite compreender de fato, acho que o conjunto dos elementos, eu não sou especialista em Fernando Pessoa, mas o conjunto dos elementos que caracterizam a nossa relação com nós mesmos, interpretando que isso também teria sido um pouco da intenção ao somar todos esses excertos que são colocados aqui nessa obra, em torno de 500, que permitiria esse mesmo movimento que nós realizamos ao ler a obra com o nosso íntimo, teria sido feito pelo Fernando Pessoa. Então ele incentiva muito a escrita também, quem tem interesse em ser escritor, ou já andou flertando aí com ideias de escrever textos, poesias, né? Esse livro ele vai te incentivar a ver o caráter transformador que existe dentro da escrita, da literatura. Tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa. E porque passa, morre. Tudo quanto vive, perpetuamente, se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. Vocês não vão ter a vida inteira para ler esta grandíssima obra e para poderem refletir sobre essas questões tão importantes da vida, da morte, desse lapso de segundos que é a existência humana. A gente está aqui como em um lapso de segundo, a gente pode não estar mais. Por isso, não percam mais tempo, leiam Fernando Pessoa, leiam o livro do Desassossego, vamos desacomodar as nossas certezas, vamos fazer um movimento forte em torno desse projeto de incentivar a leitura, de incentivar o nosso desejo de transformar o mundo através do conhecimento de si, da cultura, do incentivo a que o mundo possa ser um lugar mais sóbrio para a gente poder estabelecer as nossas relações pessoais e viver.